Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em como analisar fundos imobiliários de verdade, sabe? Indo muito além daquele número que todo mundo olha primeiro, o dividend yield. A ideia aqui é aprender a separar as oportunidades de ouro daquelas ciladas que vêm disfarçadas de bom negócio. Vamos nessa? Então, para começar, imagina só essa situação. Você está lá pesquisando e, de repente, pá, aparece um fundo imobiliário pagando 16% de dividend yield. 16%. É um número que grita na tela, né? Parece bom demais para ser verdade. Mas a pergunta é, será que é? E é essa a grande questão. Um rendimento tão alto assim é um sinal verde para comprar correndo ou é um baita alerta vermelho de que tem alguma coisa errada ali? Exatamente isso que a gente vai investigar junto. Olha, essa frase resume perfeitamente o nosso papo. O dividend yield é o que está ali, na cara, super atrativo. Mas o que realmente importa, o que sustenta aquele fundo, está escondido debaixo d'água. A análise de quem entende do assunto começa exatamente onde a maioria das pessoas para. Ok, vamos começar falando da principal armadilha que pega muito investidor de FII. Essa busca cega por rendimentos gigantescos. Entender por que isso é um perigo é o primeiro passo para a gente se proteger. Então, afinal, o que é o tal do Dividend Yield, o DY? É bem simples, na verdade. Ele só mede o quanto os dividendos que o fundo pagou no último ano representam em relação ao preço da cota hoje. É o indicador mais famoso, mais popular, mas, como a gente já começou a ver, ele pode enganar e muito. Um DY nas alturas pode ser um sinal de alerta por vários motivos. Por exemplo, o fundo pode estar distribuindo uma grana que não é recorrente, sabe? Tipo, vender um imóvel e distribuir o lucro. Isso só acontece uma vez. Pior ainda, ele pode estar usando o próprio caixa para inflar os dividendos, o que é péssimo para a saúde financeira dele. Ou então, pode ser um sinal de problemas no futuro, como um monte de imóvel vazio, sem gerar aluguel. Para a gente ter uma ideia melhor, dá uma olhada nesse comparativo. Um FII que paga 16%, ele se destaca muito, né? A média do mercado, o IFIX, está ali na casa dos 9%. E até a nossa taxa básica de juros, a Selic, está em 11%. Uma diferença tão grande assim tem que acender um sinal amarelo. Qual será o risco escondido por trás desse retorno todo? Certo, já entendemos o problema. Agora, como é que se faz a análise do jeito certo? É aqui que a gente entra no método de olhar além dos números frios, combinando os dados com as informações, digamos, da história do fundo. A melhor forma de pensar nisso é como se a gente estivesse na feira escolhendo frutas. Ninguém pega a maçã que está toda manchada, amassada, com cara de que vai estragar. A gente instintivamente filtra pela qualidade. Com fundos imobiliários, a lógica é exatamente a mesma. Trazendo essa analogia para cá, uma fruta boa no mundo dos FIIs é aquele fundo bem diversificado, com bastante liquidez no mercado e com um preço justo. Já a fruta ruim, essa pode ser um fundo super concentrado, com poucos imóveis, ou com muitos imóveis vazios, sabe? Ou então, muito endividado. São esses os sinais de alerta que a gente tem que caçar. E isso nos leva direto para o método 2 em 1. A ideia é simples, mas muito, muito poderosa. A gente combina a análise quantitativa, que são os indicadores, os números, com a análise qualitativa, que é ler com atenção os relatórios do gestor. É ali que está a história por trás dos números. É juntar a visão de cima com o pé no chão. E olha, além do DY, tem outros indicadores que são fundamentais. O P sobre VP, por exemplo, diz se o fundo está caro ou barato em relação a seu patrimônio. A liquidez mostra se é fácil comprar e vender as cotas. Vacância, inadimplência, tudo isso mostra a saúde dos imóveis. E, claro, diversificação e o nível de dívidas são cruciais para a nossa segurança. Bom, agora que a gente já sabe como analisar, vamos falar de uma métrica que mostra o verdadeiro retorno de um investimento ao longo do tempo. É uma visão muito mais pessoal do que aquela que o mercado mostra todo dia. E esse conceito se chama Yield on Cost, ou YOCI. A grande diferença dele para o dividend yield é que, em vez de usar o preço de hoje da cota, o IOC usa o preço médio que você pagou por ela lá atrás. Ele mostra o retorno real sobre o dinheiro que, de fato, saiu do seu bolso. Então, o ponto principal é este. O dividend yield é uma foto do momento. É útil para quem está pensando em comprar o fundo agora. Já o yield on cost, esse é o filme do seu investimento. Ele mostra como seu retorno pessoal vai evoluindo e, se tudo dar certo, crescendo com o passar do tempo.
Vamos ver um exemplo prático que deixa tudo mais claro. Digamos que você comprou a cota por R$ 80. Hoje ela vale 100. E o fundo pagou R$ 8 de dividendo no ano. Bom, o DOI de hoje é calculado sobre os R$ 100, o que dá 8%. Mas e o seu yield on cost? A gente calcula sobre os 80 que você pagou. E aí, a conta dá 10%. Isso prova que o seu investimento, pessoalmente, está rendendo bem mais do que o mercado está mostrando hoje. E a verdadeira mágica do yield on cost acontece no longo prazo. Um bom fundo, um fundo de qualidade, tende a aumentar os dividendos que ele paga. Isso significa que mesmo que o preço da cota suba, o seu retorno sobre aquele investimento inicial continua crescendo, crescendo e pode chegar em níveis incríveis. E isso nos leva naturalmente ao próximo ponto. As ferramentas de análise são importantes, claro, mas nada, absolutamente nada, supera ter a mentalidade certa para investir e ter sucesso no longo prazo. A primeira virtude, sem dúvida, é a paciência. O mercado imobiliário tem seus altos e baixos, é cíclico. Os melhores resultados não aparecem da noite para o dia, mas sim para quem consegue esperar e deixar o tempo trabalhar a favor de bons ativos. A segunda é a disciplina. É essencial ter uma estratégia bem definida e se manter firme nela, principalmente naqueles momentos em que o mercado fica maluco. Comprar bons fundos e segurar exige disciplina para não se deixar levar pelo pânico nem pela euforia do momento. E por último, mas não menos importante, aprendizado contínuo. O mercado muda, a economia muda. Quem para de estudar simplesmente fica para trás. Se manter atualizado é a melhor defesa que a gente tem contra decisões impulsivas baseadas em informação velha. Então, só para a gente recapitular as armadilhas a evitar: a impaciência com as quedas e altas do dia a dia, uma diversificação mal feita, ignorar o cenário macroeconômico como a taxa Selic, que é nossa referência de retorno seguro, e, claro, o erro que deu início a toda essa nossa conversa: focar em um único indicador. Então, qual o plano de ação? Primeiro, use filtros para achar fundos com DOI numa faixa saudável. Depois, mergulhe de cabeça nos relatórios para fazer a análise qualitativa. Acompanhe de perto seu yield on cost, que é o seu placar pessoal. E, acima de tudo, mantenha a disciplina e o foco no longo prazo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A carteira de investimento está sendo construída pensando só no rendimento de hoje, na foto do momento, ou está sendo pensada para gerar valor no amanhã, no longo prazo? A resposta a essa pergunta é o que vai de fato guiar toda a jornada de investimentos.